Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você vai estar vendo essa evangelização, independente de sua religião, mas o nosso propósito aqui é o mesmo: é Deus e Jesus Cristo. Vamos falar hoje em buscar a Deus. O que é buscar a Deus para você, né? Muitos aqui já sabem, mas aqueles que não entende muito da Bíblia. Eu não sou também um estudioso para passar, eu sei que muita gente aqui sabe mais do que eu. Mas Deus pede, Jesus pede para nós evangelizar a palavra dele. Não importa como ela vai chegar a você, mas a palavra não é minha, é de Deus. Só vai sair da minha boca. Então, todo aquele que tiver um bom espírito, um bom entendimento, vai receber com boa vontade. Vamos fazer uma oração para nós. O Espírito Santo de Deus habitar em mim e vós. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vareda da justiça, por amor de teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença de meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda bondade e misericórdia. Eles me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que o Senhor seja pastor na sua vida, que Ele pastoreie toda a sua vida, seus passos por onde você for, no seu trabalho, na volta para casa, na ida para o trabalho, aonde quer que você vá, Ele vai, Ele vai ser seu pastor, Ele não deixará nada te suceder, nenhum mal, nenhum mal chegará à tua tenda, que é a tua casa. Então, quando nós falamos em buscar a Deus, buscar a Jesus, né? Todos fazemos isso, né? Mas o que quer dizer? Para mim, no meu caso, né? Cada um tem seu entendimento. Buscar a Deus, buscar a Jesus, não estou falando só em ir na igreja. Não, muitos pensam que é só ir na igreja que está buscando. Não. Buscar é você buscar Ele todos os dias em oração, né? Sempre orar para Ele, mesmo que você não ore todos os dias, que às vezes tem gente que não tem o hábito, né? Não pegou esse hábito que, é, que nós temos que ter. Ele pede para nós orar. Sempre que você for sair, você ora. Sempre tem que estar orando. Na saída, quando você vir, para Deus lhe abençoar e lhe livrar dos maus no caminho por onde você passar. Então, buscar a Deus e a Jesus não é somente quando nós vamos para a igreja, mas lembrar dele todos os dias. Isso que ele quer dizer. Nós temos que lembrar dele todos os dias, mesmo nós estamos bem. Mesmo se você estiver bem, tem que lembrar dele todos os dias. Porque muitas pessoas, infelizmente, só lembram de Deus ou de Jesus nos momentos mais difíceis da vida, quando passa por uma dificuldade, seja ela qualquer. Muitos vão para a igreja também, na hora do desespero, quando passa pelo vale da sombra da morte. Muitos vão buscar Deus nessa hora. Então, o que eu venho te pedir, nunca deixe para buscar a Deus em momentos difíceis. Busque Ele nos momentos melhores também. Porque Deus vê isso de nós.
Ele nos observa, ele sabe o desejo do teu coração, ele conhece o teu coração e o meu. Eu vou ler aqui uns versos da Bíblia, nós temos aqui alguns versos que fala dele, de alguns, de alguns, de algumas pessoas aqui. Nós vamos falar primeiro de José. Então, mesmo você passando por dificuldade, porque muitos pensam que buscar a Deus, estar com Deus, é só maravilhas, é só ano de maravilhas. O servo de Deus, todos também, às vezes, mesmo sem servir a Deus, você vai passar por momentos difíceis também, às vezes, acontece. Mas, mas não é para nós se atemorizar, né? Vamos para José. Eu vou ler só algumas coisas, porque José, ele é filho de Jacó, como muitos sabem. Então, não é que ele estava afastado de Deus. José, ele nunca foi afastado de Deus. Ao contrário, ele foi muito fiel, ele sempre buscava Deus. Mas ele passou por uma dificuldade na vida. O pai dele, por demonstrar que amava mais a ele do que os outros filhos, né? Porque Jacó ele tinha filhos com outras mulheres. Jacó tinha algumas mulheres, não só uma, né? Então os irmãos dele se sentiam com ciúme por o pai amar mais a ele. Deu uma túnica de presente. Então esses irmãos de José vendeu José para o pessoal que compra escravo. Então José foi parar no Egito, né? E quem comprou ele foi o chefe da guarda, Potifar. Então eu vou ler aqui José, Gênesis capítulo 41, do versículo 37, eu vou ler até o 44, para você ver. José como governador do Egito. Veja o que você pode ser quando você buscar Deus em Jesus. Por mais que você pense que Deus te abandonou, mas não. Você observa os versos que você vai se igualar a Ele. Depois que Deus te honra, e você demonstrou que não esqueceu Deus por nada. Olha, José, ele ficou, da casa de Potifar, teve um problema com a mulher de José, com a mulher de Potifar. José foi lançado à prisão, ficou mais de 2 anos preso. E mesmo assim ele não desfez de Deus, ele não esqueceu de Deus, ao contrário, continuou sempre adorando a Deus. E veja o que Deus fez, né? Depois que Deus deu o dom para José de revelar o sonho de Faraó. Veja o que Deus concedeu a José depois de mais de 2 anos no cárcere. O conselheiro foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo-eis vestir roupas de linho fino e lhes pôs ao pescoço um colar de ouro. Ele foi subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: Inclinai vós, desse modo o constituí sobre toda a terra do Egito, e de saindo
Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Veja o verso 44, o versículo. E disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Veja o que Deus pode fazer na sua vida, ou já fez e vai continuar fazendo, assim como ele fez com José. Mesmo porque todos os servos de Deus também sofrem, mas Deus ele vai reparar, né? Então não é porque a gente pensa que porque servo a Deus anda, a vez fala, o cara anda na miséria, anda na pobreza, anda sofrendo, foi preso, aconteceu alguma coisa, mas Deus proverá. Deus sabe o coração dele. Aí, mesmo em tribulações e momentos difíceis da nossa vida, seja ele por qualquer coisa que nós passamos, sempre temos que orar a Deus e não esquecer dele. Lembrar dele quando nós estivermos bem, sempre quando estiver bem, e se passar por um momento difícil, uma tribulação, uma guerra, qualquer momento ruim da vida, não desanimar. A gente vai se abater, vai ficar triste, mas sempre orar a Ele, agradecer a Ele, pedir a Ele forças, porque Ele vai te, te abençoar sempre. Então, nós, mesmo, mesmo em momento de morte, mesmo se nós passar perto da morte, ou se nós vier a morrer, se você crê e você estiver com Deus, com Jesus, você será ressuscitado. Vamos aqui para. Agora pulamos de Gênesis, vamos para Lucas, capítulo 8, do versículo 50, do versículo 49. Veja que a gente não pode descrer, crer que vai acontecer, mesmo se passar pelo vale da sombra da morte, ou mesmo se a gente vinha a morrer. Olha aqui, essa aqui é a ressurreição da filha de Jairo, tá? A, Falava ele ainda, aqui é Jesus falando, né? Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Aqui, ó, quando o rapaz lá da igreja lá, sinagoga é uma igreja deles lá, né? Então Jairo mandou recado. Mas aí quando eles foram lá chamar ele, que veio, já recebeu a notícia que ela estava morta, que não era mais para incomodar o mestre, que é Jesus, quer dizer, Jesus Cristo. Mas Jesus, você viu que Jesus disse: Não temas, crê, você creia também, que tudo vai acontecer de bom na sua vida. Não temas, creia somente e ela será salva. A menina estava morta, né? Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, os 3 discípulos. E bem assim o pai e a mãe da menina. Entre os 3 discípulos, o pai e a mãe da menina. E todos os choravam e a prateavam, mas ele disse: Não chores. Jesus dizia: Não chores. Ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Então o povo que estava ali riu de Jesus quando ele disse que ela só dormia, porque o povo testemunhou e sabia que a menina tinha falecido.
Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então, a Deus é assim na sua vida. Nunca descreia de nada. Sempre creia até na hora da morte, porque Ele vai te ressuscitar. Ele vai te ressuscitar. Então que para isso venha acontecer na sua vida, na minha também, que nós somos servos de Deus. Veja o que Jesus pede para você aqui em Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Assim, assim está escrito. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. A quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Está vendo o que está dizendo? Que proveito o homem ganha o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causa dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras, as palavras que ele fala é essa que eu estou lendo aqui para você, mesmo eu não tendo estudo, mas é a palavra dele. Envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Tá? Eu vou voltar aqui para o versículo 26, que esse aqui eu achei importante também. Ó. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele, dele quando vier na sua glória dele e se envergonhar assim, peraí, vou repetir. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, viu? O versículo 26. Qualquer que se vergonhar de falar de Jesus e das palavras dele, que é o que eu estou lendo aqui, ele se envergonhará também de quem se vergonhar dele. Então, veja, cada um pega a sua cruz e siga Jesus. É isso que eu quero dizer. Isso que ele está pedindo para nós. Não é só seguir, você pode seguir ele dentro do ônibus, dentro do trem, na sua casa, na rua, sempre estar com bem com o teu próximo, nunca deixe de perdoar ninguém, perdoe sempre os teus inimigos, para que Deus te perdoe também, Jesus. Isso é bíblico, não é palavra da minha boca. Então, a gente temos que buscar Ele em momentos não só difíceis, mas em momentos bons, quando parece tudo bem. Porque o Senhor, Ele é bondoso, é maravilhoso para convosco. Porque ele virá com honra e glória, o céu se abrirá ao som de trombetas,
para vir buscar os seguidores deles, que é eu, você. Então a gente precisa amar nosso próximo, fazer as coisas que Deus faz e também ir para a igreja, né? Temos que ir na igreja e temos que prestar os nossos dízimos e oferta às igrejas, que é para ajudar as igrejas também na evangelização, na despesa também da igreja, que tem despesa, né? Então, e você meditar na palavra dele, meditar de noite na palavra deste livro. Se você não tem o dom ou vontade de ler a Bíblia, procure ler uma vez ou outra, sempre, vai lendo aos pouquinhos, porque eu era assim. Eu pegava a Bíblia para ler, eu abria, lia um pouquinho ali, já não tinha vontade, mas Deus vai te dando um dom, Deus, o Espírito Santo te, vai te dar o dom de ler ela todo dia. Aí você vai entender o que é ter fome e sede da palavra de Deus. E ela mata a tua sede e tua fome, porque tu vai querer pegar ela todos os dias para ler. Tanto no celular, que tem celular que tem Bíblia. É gostoso ler. Eu falo porque eu não era assim e eu passei a ser. Eu já li a Bíblia mais de 3 vezes, ela toda. Eu fiz uma leitura, né? Para quem nunca leu, eu fiz uma leitura, aí depois voltei lendo de novo. Eu fui na outra Bíblia, ia marcando os versículos quando eu parava, depois eu continuava. Mas eu levei aí uns 3 anos para ler lá toda, não é? Porque eu não tinha tempo para ler. E eu tive mais tempo para ler ainda foi na pandemia. Por isso que eu consegui ler mais. E agora não, sempre leio o verso ali, outro ali, vou lendo. Mas é bom, faça isso, porque o Espírito Santo de Deus ele vai te dar o dom e a vontade de você falar de Deus, porque é bom ouvir e falar de Deus. Eu adoro quando uma pessoa tem autoridade e fala tão gostoso ali que a gente podia ficar o resto da vida só ouvindo falar de Deus e de Jesus. Então, procure buscar Ele, faça tudo que é de bom na sua vida, ama teu próximo, ore, busca Ele. Não deixe para buscar Ele quando tiver necessidade, mas também se tiver necessidade, Ele vai te buscar, Ele vai te salvar onde tiver, Ele vai te honrar diante de todos. Amém. Fica com Deus.